Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, onde vamos tratar de duas formas de transferência de energia, trabalho e calor, que vão estar diretamente relacionadas aos processos termodinâmicos, às mudanças de estado e variações das propriedades termodinâmicas que nós vimos nas últimas aulas. Antes de falar de transferência de energia, vamos falar das formas de energia que um sistema possui. Do ponto de vista macroscópico, um sistema, uma massa contida dentro de uma fronteira, possui ou armazena energia em três formas principais: energia interna, cinética e potencial gravitacional. Nós contabilizamos como energia interna, representada pela letra U, todas as formas microscópicas de energia, por exemplo, a energia associada ao movimento das moléculas, dos elétrons, e a energia contida nas ligações químicas. Nós juntamos tudo isso na energia interna. Já a energia cinética está associada ao movimento macroscópico do sistema, ao deslocamento, à velocidade do sistema como um todo. A velocidade das moléculas é no nível micro e entra na energia interna. A velocidade do sistema entra na energia cinética. E, por fim, a energia potencial gravitacional, que está associada à atração exercida pelo campo gravitacional e depende da altura, da distância com relação à referência. Então, essas são as formas de energia contidas dentro da fronteira do sistema. Já as transferências de energia do sistema fechado, de onde não entra nem sai massa, para a vizinhança, acontecem na forma de trabalho e calor. Nós dizemos que a interação é do tipo trabalho quando o único efeito sobre a vizinhança for equivalente ao levantamento de um peso, quando esse efeito puder ser o levantamento de um peso. O que nós observamos não necessariamente é o levantamento de um peso, mas poderia ser. Já a transferência de calor acontece quando há diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos uma bateria conectada a um motor elétrico que faz girar a pá de um ventilador. A fronteira engloba a bateria e o motor. O ventilador é a vizinhança. O que está cruzando a fronteira? Qual a forma de transferência de energia? Não tem diferença de temperatura, nem peso sendo levantado. Se não tem diferença de temperatura, não pode ser calor. Não tem peso sendo erguido, mas poderia ter? Esse efeito de girar a pá é equivalente ao levantamento de um peso? Se eu colocasse um peso conectado ao eixo, eu provocaria o levantamento de um peso. Então, aqui nós temos a interação do tipo trabalho. Agora, um outro exemplo. Aqui nós temos um forno convencional, a gás, e queremos cozinhar uma batata. A batata vai ser o nosso sistema. Então, a fronteira está ao redor dela. O que acontece aqui na fronteira? Nós temos os gases a alta temperatura e colocamos a batata a uma temperatura inferior. Portanto, nós vamos ter uma diferença de temperatura, que vai fazer com que a energia se transfira dos gases para a batata. Então, nossa interação energética é do tipo calor. Um último exemplo. De novo um forno, mas agora um forno elétrico, com uma resistência aqui embaixo que se aquece a partir da passagem da corrente elétrica, prefeito Joule. Aqui na primeira figura, nós delimitamos a fronteira para englobar só o ar dentro do forno. O aquecedor faz parte da vizinhança. Já no segundo caso, o aquecedor faz parte do sistema. No primeiro caso, nós temos, de um lado da fronteira, o ar e do outro, uma superfície aquecida. Portanto, temos diferença de temperatura na fronteira, transferência de calor. Já aqui, o que cruza a fronteira é a corrente elétrica. Não tem levantamento de um peso, mas se a corrente elétrica fosse para um motor, igual no exemplo do ventilador, aí ocorreria o levantamento de um peso. Então, no segundo caso, o que nós temos é a transferência de energia na forma de trabalho. Resumindo, o que essas duas interações energéticas têm em comum? São fenômenos de fronteira, de transferência de energia entre o sistema e a vizinhança. Os sistemas não possuem trabalho ou calor, possuem energia. Trabalho e calor são formas de transferir energia através da fronteira. A energia é uma característica macroscópica do sistema, é uma propriedade. Trabalho e calor não. As propriedades dependem do estado do sistema, são independentes do processo. Já as transferências de energia dependem do processo entre dois estados termodinâmicos. Por isso, nós chamamos de função de caminho, que dependem do processo entre dois estados, que é o contrário de função de ponto. Vamos ver um exemplo não termodinâmico para ilustrar melhor. Eu estou em São Paulo
e quero ir para Santos. São Paulo está a 767 metros de altitude e Santos está ao nível do mar, que é a referência, então 0 metros. Essa diferença de altitude ou de altura entre as duas cidades é fixa e depende só da localização de cada cidade. É uma característica de cada cidade. Já a distância vai depender de qual rodovia eu escolho para ir de uma para outra. Se for pela Anchieta, são 74 quilômetros. Pela Imigrantes, 83 quilômetros. A distância depende do percurso, do caminho, assim como o trabalho e calor vão depender do processo que leva de um estado inicial a um estado final. Para concluir, vamos falar de algumas definições. Nós adotamos as letras W e Q como representativas de trabalho e calor, respectivamente. Como ambos são transferências de energia, a unidade de medida é a de energia, joule, quilojoule, megajoule, sistema internacional. Quando tratarmos de trabalho e calor infinitesimais, representamos por delta minúsculo, em vez de D, porque é diferencial inexata, por ser função de caminho, não só dos pontos final e inicial. Frequentemente, vamos avaliar as transferências de energia por unidade de massa do sistema, e W e Q minúsculo vão representar essas transferências por unidade de massa. Quando falarmos em transferência por tempo, falamos em taxa. Para o trabalho, chamamos de potência, e para o calor, taxa de transferência de calor. Ambos em joule por segundo, que é watt, ou quilowatt, megawatt, etc. Outro aspecto importante é a convenção de sinal. Nós consideramos que o calor é positivo quando é fornecido ao sistema pela vizinhança e é negativo quando é rejeitado pelo sistema para a vizinhança. Já o trabalho é positivo quando é realizado pelo sistema sobre a vizinhança e negativo quando é realizado sobre o sistema pela vizinhança.